Graças a Deus. Vamos nos pôr de pé, então. Vamos orar, né? Senhor Deus, Pai Celestial, mais uma vez nos reunimos para ter um tempo, Senhor, de companheirismo com a Tua Palavra, se alimentar dela, Pai. Agora tome cada um aqui sob o Teu domínio, Pai. Estamos todos aqui em Tuas mãos, Senhor. Pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Possa ser. Vamos cantar o 156. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia que eu hei de partir, mas eu sei quando a sua presença luzir, será grande glória para mim, será grande glória para mim, será grande glória para mim. Mas eu sei quando a sua presença luzir, será grande glória para mim. O canto dos anjos ainda não sei, nem que sinfonia eu lá ouvirei, mas eu sei que o falar de Jesus, o meu rei, será sinfonia para mim, será sinfonia para mim, será sinfonia para mim. Mas eu sei que o falar de Jesus, o meu rei, será sinfonia para mim. Não sei que morada Jesus me há de dar, e nem qual o nome que eu hei de ganhar, mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar. Só isso será céu pra mim, só isso será céu pra mim, só isso será céu pra mim. Mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar, só isso será céu pra mim. Amém. Vamos cantar o 181. 181. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem
quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. E às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém. Graças a Deus. Né? Cantar mais um hino, né? Vamos cantar aqui o 40, número 40. Se as lutas desta... muito alto. Mais alto, mais baixo. Se as lutas desta vida te faz chorar, coragem, meu irmão, coragem. Seus espinhos te ferem ao caminhar, coragem, coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando o exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Não te importa se é grande a tua dor. Coragem, meu irmão, coragem. O que importa é que Cristo é vencedor. Coragem, coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando o exemplo de ser
pecador. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Amém. Pois bem, irmãos, vamos pôr de pé, vamos ler a palavra e é bom a gente ler a palavra de Deus, sempre que há um juízo quer dizer, um julgamento para cair sobre a terra. Antes disso, Deus envia um meio de salvação para aqueles que desejam ser salvos. Então, veja bem, aqui no livro de Josué, o capítulo 2, você pode procurar aí. Capítulo 2, Josué fala sobre a prostituta Raabe. Vamos ler o verso 10, né? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Poderia sentar. O Senhor abençoe a leitura de sua palavra. Gente, antes de tudo, eu estava conversando com o irmão Ivo aqui, explicando algumas coisas para ele, que o tempo está chegando, provavelmente nós não vamos ter. Eu ainda trouxe aqui, né, mensagens imprimidas em livros, mas a coisa vai ficar assim. Tá para ser distribuído alguns tablet, né? Isso aqui chama-se tablet. E então as mensagens virão nos tablets. Aí, se você quiser, né, uma lan house, e imprimir em mensagens em papel, né, para ter, fica com você, né? Eu ainda não sei bem certo como é que vai ser distribuído isso aí, mas a Voz de Deus vai distribuir. No sul aqui ainda não aconteceu isso, mas já lá em Goiânia vai ter,
E em Porto Velho já foi distribuído também. Em Campinas já foi também. Aí eles distribuem um tablet por família. Aí se você quiser mais, daí você tem que comprar, né? Pode comprar deles mesmo, como também pode comprar na loja, né? Sempre lembrando que o tablet de Goiânia, da Voz de Deus, só tem a programação da Voz de Deus, sabe? Não pega outra coisa. É como se fosse um livro, né? A hora que você entrar num lugar que tem internet, ele atualiza. Mas é só mensagem mesmo. Aí não tem como você digitar o Google, entende? E entrar em outra coisa que não tem. É só as mensagens mesmo ali. Vamos dizer assim, em resumo, é um livro eletrônico, porém que se atualiza, né? Traduziram uma mensagem lá, a hora que você entrar num lugar que tem internet, ela entra e atualiza. Então essa é a vantagem, né? Agora, se você quer ter a programação da Voz de Deus e comprar um tablet lá na loja, também dá. Porque daí você desce da Voz de Deus, a programação deles, desce a palavra original lá de Goiânia, né? E você assiste o que quiser também, né? Aí, mas aí é contigo. Né? Mas eles vão sim distribuir e não temos nada contra, não. O que nós ignoramos, agora aqui é que está o segredo da coisa. Estava aqui conversando com um Ivo, nós colocamos a voz do irmão Brano aqui, ele pregando e nós lendo. Falamos, você quer anotar? Você clica ali, anota, escreve, né, o parágrafo, tudo certinho. Não tem nada demais, é uma maneira de usar. O que está errado, o que algumas pessoas têm feito? É a maneira que está sendo ensinado. Ele chega lá, põe a voz do irmão Brano por 4 horas lá, você fica do lado, dormindo. Quer dizer, você não vai captar nada. Entende? Não vai entender nada do que está se passando. Não é assim. Quanto tempo faz, né, que eu venho aqui e já uso o tablet? Eu leio, eu anoto, Entende? O que evita? Eu tenho... Da Voz de Deus eu não sei quantas tem aqui, mas só de Goiânia tem 375 mensagens aqui. Mas eu já pensou se fosse carregar em livro? Eu sair com uma pia de livro desse tamanho. Tá tudo aqui, né? Bem simples. Então, é a maneira que usa, que precisa, as pessoas precisam entender como utilizar, de saber aproveitar. Não tem nada de errado, né? Nós fomos lá escutar, mas nós se reunimos para culto do mesmo jeito. Para sentar e ficar escutando. Não. Aquilo que você já ouviu, vamos pregar. Eu não tenho a Bíblia aqui? Eu tenho a Bíblia aqui dentro também. Você não lê a Bíblia e não se reúne para cultuar a Deus? E o pastor não está lá da mesma forma? É do mesmo jeito, segue a mesma maneira. O que está errado é jogar lá e... né? Você vai no povo católico, no povo espírita, muitos deles têm a Bíblia lá. Está faltando alguém para explicar. Amém. Está entendendo? É só isso. Essa é a diferença. E a mensagem é a mesma coisa. Então, tanto faz ser eletrônico como em papel, permanece a mesma coisa. Tá? Bom, nós temos nossa programação no YouTube, tem internet, são praticamente todos os dias, às 19h30. A gente tem meia hora de programação. E temos também, eu estou fazendo agora 5h30, eu estou lá também, 5h30 da manhã. Faço mais meia hora ali como se fosse um programa de rádio. Dentro da mensagem também. É uma maneira que Deus tem nos dado, nós temos aproveitado isso. Pois bem, irmãos, o que nós acabamos de ler aqui, em Josué, o livro de Josué, capítulo 2, o verso 10, é a passagem conhecida por muitos,
da conversão da prostituta Raabe. Ela era uma mulher prostituta. Em resumo, você já sabe o que é isso. Prostituta é uma mulher que vende o corpo, negocia o corpo para viver. Então, e ela foi a única mulher em Jericó aonde os espias, os mensageiros de Deus, encontrou lugar de abrigo. Foi na casa da prostituta Raabe. E depois que ela já tinha acolhido eles, agora você imagina, vocês que estão aqui, mensageiros de Deus entrando na casa de uma prostituta, o que você vai pensar? Estranho, não é? Bastante estranho, não é? Mas sabe por que entrou ali, irmãos? Porque ali era o lugar que o inimigo menos ia procurar eles. Mas assim mesmo foi. E ela teve uma conversa com eles, e foi esta: nós temos ouvido o que Deus tem feito às nações, por aonde vocês têm passado, como abriu o Mar Vermelho, como matou os reis Og, né? Exatamente da além do Jordão. E ao ouvir tudo isso, ela disse: se não há ânimo em ninguém aqui. Quer dizer, o povo desmoronou. Ao saber que ele estava vindo, e ele estava trazendo um juízo da parte de Deus sobre as nações pagãs, que não criam em Deus. E quando eles ouviram os feitos do que Deus tinha feito, a Og, né? Ele diz aqui, a Sion e a Og, que era rei de algumas cidades ali em volta, desabou, perdeu-se o ânimo, estamos condenados. Quer dizer, já sabia que ia perecer. Mas esta prostituta, ela acolheu os mensageiros de Deus na sua casa. Não só acolheu, os defendeu, escondendo-os ali. É tanto que eles foram na casa dela: onde é que estão os homens? Ela disse: eles já saíram. E enquanto eles foram atrás, eles se retiraram, ficaram escondidos por 3 dias, até que eles voltassem. E quando eles estavam saindo, ela teve outra conversa com eles. Se haveria, ela disse assim: agora, pois, jurai-me-vos, peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e deixa-me um sinal seguro. Deixa-me um sinal de segurança, que eu não vou perecer e que nem os meus familiares vão perecer. Por isso que o irmão Branham fala, o profeta William Branham, ele diz que quando Deus chama, o sinal é para toda a família. Exatamente isso. E, irmãos, quando o carcereiro de Filipe, quando Paulo e Silas cantavam na prisão, e Deus desceu ali e abriu a porta das prisões. E quando o carcereiro viu aquilo, ele tentou se matar. Qual que é a maior surpresa ali? Para mim, o maior milagre foi a conversão dele, mas o outro milagre que teve ali, que poucos percebem,
como que abriu a porta de todas as prisões e nenhum dos bandidos fugiu? Como é que pode? E ele ia se matar, porque ele era responsável, e a lei romana ia custar a vida dele. E Paulo gritou: não te faça nenhum mal, todos nós estamos aqui. Você já pensou se chegar numa prisão federal e abrir todas as portas? Você acha que fica alguém lá? É? Fica? Não, pois hoje não precisa abrir porta, né? Com todo o sistema de segurança, eles fogem, escapam, faz, vamos dizer assim, revolta lá dentro e dá um trabalho terrível. Mas você vê que quando Deus desceu ali, Deus controlou a situação, abriu a porta de tudo, mas ninguém fugiu. Ninguém saiu. Por que será? É que Deus estava no controle. É isso. As pessoas falam: nós temos que construir presídio, nós temos que construir aquilo, construir não sei o quê, e isso e aquilo. Não. Precisa de Deus no assunto. Exatamente isto. O pior dos marginais. Quando Deus entra no controle da situação, não tem que mais andar correndo. Está na mão de Deus. Paulo disse: não te faças nenhum mal. Todos nós estamos aqui. Ninguém fugiu. Certamente ele foi lá, voltou a fechar as portas das prisões, né? Mas primeiro ele caiu de joelho e disse: o que eu tenho que fazer? Aí Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Ei, que coisa, né? E diz que aquele homem pegou Paulo e Silas e lavou os vergões que Paulo e Silas tinham sido chicoteados. E lavou os vergões deles. E ele e toda a sua casa foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Isso é Deus em ação. E aqui, uma atitude desta mulher salvou ela e salvou também seus pais, sua família. E dali em diante ela não foi mais prostituta. Ela se casou com um general de Israel. E daquela linhagem, do casamento, desse casamento de Raabe com este general, você sabia que veio Cristo? Segundo a descendência, veio vindo até chegar em Jesus Cristo. Que coisa, né? Então veja bem. Agora o irmão Branham, aqui na mensagem O Sinal, parágrafo 288, ele diz assim: e assim está cada nação do mundo na fila do juízo de Deus. Exatamente. Agora, tem salvação? Tem. Para indivíduos. Ali, toda a cidade de Jericó foi destruída? Foi. Mas teve indivíduos que foram salvos, que creu na mensagem de Deus. Quem foi? Raabe e sua família. A mesma coisa é o mundo hoje, seja a Rússia, seja os Estados Unidos, seja o Brasil, todos eles estão na linha, na fila de juízo de Deus. Mas quem que Deus está salvando? Indivíduos que crê na palavra dele. Portanto, cada nação está sim alinhada, quer dizer, na fila para que um juízo a golpeie. Veja bem, esta pequena prostituta tinha ouvido. A fé vem pelo ouvir. E quando ela ouviu, e mais a cidade inteira de Jericó ouviu, caiu um desânimo no povo. Falou: está tudo acabado. Você lembra que o irmão Branham teve 7 visões. A primeira foi sobre comunismo, fascismo,
e nazismo. E ele disse, desses 3 ismos que se levantou, um só vai ficar, que é o comunismo. E os outros 2 se infundirão no comunismo. Isso se cumpriu, você não vê mais falar em fascismo, ninguém nem sabe o que é isso. Fala assim, mas ninguém nem sabe direito o que é isso. É nazismo, mas o comunismo está aí. Né? Permanece aí. A outra coisa foi a liberdade das mulheres no mundo inteiro. Que elas dominariam o mundo. E é o que está aí. Isso foi lá por volta de 1933, em que a mulher nem votava e nem dirigia. Está nesta situação. E ele veio vindo. Destas 7 visões, 5 cumpriram, e a 6ª que ele viu é que os Estados Unidos, isso lá atrás, uma mulher seria presidenta ou vice-presidenta nos Estados Unidos. E hoje os Estados Unidos tem uma mulher pela primeira vez como vice-presidenta. Observando, nesta mensagem ele disse, eu vi uma mulher vestida de púrpura, que é a cor, vocês lembram? Qual que é a cor púrpura? É uma cor azulada, só que é de reis e rainhas que usam normalmente. Mas mais definido. Oi? Roxa. Isso, é isso aí. Uma cor roxa, que é mais definido, né? No dia que ela foi assumir, como é que ela estava vestida? De púrpura. Entende? E um pregador colocou um pregador na denominação. Como é que esse homem lá atrás soube disso? Ele viu exatamente do jeito que ela estava vestida. De púrpura. E a 7ª coisa qual foi? Vocês se lembram? Ele disse, eu escutei um grande estrondo. E quando virei, eu vi a América em fogo e em cratera. Ei! Só que lembre-se, quando ele falou dessa mulher, ele disse, então virá o fim. E essa é a parte que ninguém quer, né? Mas lembre-se, cada nação sobre o mundo está no radar de Deus para juízo. Mas antes de um juízo cair, Deus envia sua mensagem para aqueles que têm desejo de ser salvo. É aí que está o grande segredo. Ah, mas o mundo inteiro recebe? Não! É muito pouquinho que recebe. Antes de Deus mergulhar o mundo de Noé debaixo d'água e matar todos, o que ele fez? Enviou Noé com a mensagem. Quem creu? Apenas 8 almas. Do mundo inteiro. E hoje, o que Deus tem feito hoje? Antes de Deus enviar o juízo, o que ele tem feito? Enviado uma mensagem para salvar a semente eleita. Parágrafo 300, ele diz assim, ainda tem desses, vocês sabem, a mensagem chegou à semente predestinada. Deus sabia que lá dentro de Jericó tinha uma semente predestinada. Quem que era? Raabe, a prostituta. Para o mundo era uma prostituta, para Deus era uma semente dele. E foi salva. Vê? Ele diz, nós sabemos, predestinado de um modo ou de outro. Nós não sabemos como ela chegou lá, mas ela chegou lá para que os justos não perecessem com os injustos. Oh, mas Raabe era justo? Diante de Deus era.
e a mensagem chegou para eles, ou para ela, como chegou para Noé e sua família. Deus está cuidando disso. Essa mensagem que você tem, que muitos já têm até desprezado, ainda vai chegar na mão de pessoas que são eleitas para Deus, que são sementes de Deus. Mombrana diz, eu não sei como, mas de alguma maneira isso vai chegar na mão dele. Que coisa! Estava ele buscando por aquilo? Raabe buscando por aquilo? Não estava. Mas de repente 2 homens bateu na porta da casa dela, ela abriu a porta e os acolheu. Nem ela estava entendendo o que está acontecendo. Mas acontece que ela era uma semente de Deus. Uma filha de Deus. Oh, quantos lares, quantas mulheres da sociedade daquele dia morreu queimado. E a mulher que ninguém dava nada por ela foi salva. Ei, que coisa, hein? Você sabe que no inferno está cheio de bonzinho? E no céu está cheio de ladrão e prostitutas convertidos pela palavra de Deus. Não foi isso? Zaqueu, né? Ninguém gostava de Zaqueu, cobrador de impostos. A turma tinha ódio. Deus o livre. Salvo. O ladrão da direita nunca tinha pensado em Deus. Foi a primeira oportunidade que ele teve lá na cruz. Ele olhou para Jesus, disse, lembra-te de mim, salvo. E assim vai. Aquela mulher, vamos dizer assim, a samaritana, que já tinha tido 5 maridos, o 6º não era dela. Quando ela olhou para Jesus, teve uma conversa com Jesus, ela disse, eu vejo que o Senhor é profeta. Salva! Aí vai! Mas os outros não teve a mesma oportunidade? Teve. Caifás, o sumo sacerdote, teve a mesma oportunidade dela. Os fariseus tiveram a mesma oportunidade dela. Porém, disseram ele é Belzebu. Belzebu quer dizer príncipe dos demônios. Mas ela olhou para Jesus e disse, eu vejo que o Senhor é um profeta. Ela já tinha tido 5 maridos. Jesus disse, o 6º não é seu. Você já roubou de alguém. Quem sabe ela aproximou de Jesus, até pensando, é mais um que eu vou dar um tombo nele. Mas foi o contrário, né? Quando ela viu que era realmente o dom de Deus que estava ali, ela logo esqueceu da vida que ela estava levando e foi salva, ela creu. E não só ela, através dela, uma cidade inteira creu. Agora, veja bem, sabe por que disso? Para que o justo não perecesse com os injustos. Deus está cuidando disso hoje. Se de alguma maneira ela entra, essa semente recebe a palavra. Não sabemos como, ainda que não cooperem, ainda que, porém, não há semente lá que é predestinada. Quer dizer, por que será que tem pessoas que não vêm num culto da mensagem? Porque não tem semente para coisa. Qualquer que conhece a Bíblia, conhece algo da Bíblia, sabe que aquela prostituta foi predestinada. Ela certamente foi. A Bíblia diz, ela não pereceu com aqueles que não creram. Sabe qual é o maior pecado que existe? Alguém pensa, não, é porque eu fumo, bebo e cometo adultério. Não, você bebe, fuma porque você não creu. O dia que você crê, você larga a mão de tudo isso.
E era isso, a mulher era prostituta até aquilo chegar nela. Quando a palavra chegou para ela, ela abandonou tudo. Ela esqueceu até o que ela era para o mundo. Agora veja bem, e Deus lhe deu um sinal. Porém, ela creu na mensagem da hora. Isso mesmo. Ela creu na mensagem da hora e Deus lhe deu um sinal. Por meio de seus mensageiros. Disseram, toma um cordão vermelho de escarlate e amarra-o em tua. Disseram, recorde, se tu não amarrares o cordão ali, ou deixares ali, pelo qual temos escapado, não seremos responsáveis por nosso juramento. E disseram, se tu estiveres fora dele, nós não somos responsáveis. Ó, que coisa! Raabe, cada semente predestinada aqui, saia lá e vá procurá-las. Tome seu pai e sua mãe, pois não faz muito que nós saímos debaixo daquele pacto lá no Egito, e tudo que não estava sobre aquele sinal pereceu. Raabe, estou lhe dando um sinal. Ele é um sinal, e eu digo no nome do Senhor, por assim dizer, se você colocar isso, eu estou familiarizado com isso, com o mensageiro. Eu estou familiarizado com o anjo da ira, Josué. Ele é o mensageiro destruidor da parte de Deus. Eu estou familiarizado com ele e ele sabe que tem de haver um indicativo do sinal. E penduras isso ali, e eu te asseguro, eu juro, Deus também jurou que o que estivesse fora dele pereceria, e tudo que estivesse sobre ele viveria, quer dizer, debaixo daquele cordão vermelho. Saberia que quem estivesse dentro daquela casa não morreria. Você lembra que nos dias de Noé, quem estivesse dentro da arca, a garantia de Deus era essa, que não morreria. Agora você acha que um mundo cheio d'água, um barco, uma arca cheia d'água, um mundo cheio d'água suportaria o balançar se a graça de Deus não estivesse ali? É óbvio que não suportaria, se quebraria, daria contra as montanhas, se arrebentaria. Mas acontece que Deus fechou a porta da arca, e daí quem estava dentro não saía, e quem estava fora também não entrava. Você sabe o que significa isso? Um dia desse a porta da graça se fecha, quem foi salvo não se perde, e quem está perdido também não entra mais. Acabou. Vê? Tudo que estivesse sobre ele viveria. E agora é o mesmo juramento hoje. A mesma coisa. Veja, não te deixarei perecer com aqueles que não creem na mensagem. E eles, ela tinha ouvido que as obras tinham sido feitas. E ela creu. Mas a respeito, ela e seu pai, uns irmãos, ou algo assim, foram os únicos que creram em toda a cidade. Vem com poucos são, nunca é muito. Um dia desse, entrei para cortar o cabelo, um rapaz, chegou um irmão da mensagem, que de vez em quando a gente se vê. Aí ele disse, esse aí é o pastor lá. Eu convidei eles. Sabe qual foi a pergunta que ele fez? Tem bastante gente lá? Sabe por quê? Essa é a ideia. Mas se chegasse nos dias de Noé, lá você ia perecer, que só tinha 8, ainda era da família dele. Do mundo inteiro. Nos dias de Enoque, foi só Enoque, nem a família não foi. Ei, vai apertando. Por isso que Jesus disse, estreita é a porta
estreito é o caminho e largo é a porta e o caminho que leva para a perdição. Quer dizer, são multidão. E agora, como é que fica? Veja bem, ele diz assim, vem, quão poucos são, apenas um aqui e outro ali, uma pequena família sai de um estado. Amém? Que coisa! Pense nisso. De um estado, de um país, às vezes sai um que é capaz de crer nesta mensagem. Você sabe por quê? Ah, mas veio bastante, mas daí Deus começa a dar uma sacudida na coisa, vai espremendo e vai escandalizando. Um aqui escandaliza outro ali, um arruma uma desculpa aqui, outra arruma outra. Vamos ver quem chega no final? Na peneirada? Vem, apenas um aqui, outro ali. Uma pequena família sai de um estado. Isso mesmo. Você sabe, eu fiquei por 20 e tantos anos pregando para uma irmã que eu batizei em Guarapuava. Ó, agora escute isso aqui para você saber o que é uma alma salva. Quando foi um dia, apareceu alguém e fez um movimento dentro da mensagem. E fez um movimento lá e disse, eu já tenho, acho que não dava um mês, eu já tenho 60 pessoas lá. Quer dizer, eu fiquei desse tamanhozinho diante daquilo. Vou falar, o que, Lei? E foram na minha casa me entregar as pessoas. Até na hora assim concordei e tal. Que bom, né? Tá florescendo, tá indo. E fui escutar a mensagem do irmão Brano. A irmã já fazia mais de 20 anos que congregava e fui eu que batizei ela. E tá lá, tô dando assistência para ela. Agora tem mais família lá envolvida. Entende? Tô escutando quietinho. Daí a pouco o irmão Brando deu um grito assim na mensagem, ó. Em um milhão, ele disse. Um em Deus, em 1 milhão, ele é a maioria. Amém. Acabou tudo. Acabou tudo, rapaz. E eu, sem saber, já tinha ido na casa da irmã para levar ela para a igreja deles. A irmã, uma irmã de 80 anos, chegaram com um carro. Ela falou, não preciso de carro aqui não. Falou, mas o pastor José Carlos sabe disso. Disse, não, isso aqui é um trabalho. Falei, então, pode ir embora, não preciso de vocês aqui não. Estou precisando de pastor não, já conheço ele há 20 anos. Rapaz, e tem, mas falou, não, estou muito bem servido. Com carro, com letreiro, não iludiu ela não, rapaz. Você sabe o que é isso aí? Aí eu vou escutar o irmão Brando, uma diz, um em Deus é a maioria. Amém. Quando se fala qual é a maior igreja numa cidade, as pessoas contam o número. Deus conta aqueles que são filhos dele. E das vezes filho dele só tem um. Apenas um aqui, outro ali, apenas uma família sai lá de Jericó, só a família de Raabe e ela. E assim foram os únicos que creram em toda a cidade. Veem quão poucos são, apenas um aqui, outro ali, uma pequena família sai de um estado. Isso mesmo. Isso não te anima? Amém. Isso desanima a multidão. Agora, para você que tem crido na palavra de coração e sido fiel, só te encoraja. Lembra que tinha um corinho? Alguém perguntou ao irmão Brana, como que eu vou saber que eu sou incluído? Ele disse, se tiver 500, eu sou um dos 500.
Se tiver 100, eu sou um dos 100. E se tiver um só, irmão Bruno, então ele disse, esse sou eu. Amém? Amém. Se tiver um só eleito, salvo, então esse é eu. E se tiver 500, eu sou um dos 500. Vê em quão poucos são. A congregação diz amém. Exatamente agora. Aqui estamos relatando fatos. Viu? Isso não é suposição. Isso aqui é fatos. Algo concreto. Esse negócio não, amanhã, hoje você é crente, amanhã você não é. É porque você nunca foi. Essa que é a verdade. Está acostumado com as pessoas, vai fazer uma pregação, põe um punhado de açúcar em cima e endossa a boca da pessoa como se fosse um político. E tudo bem. Aí a hora que sai aquilo, a coisa fica amarga. Embora, não dá para mim. Nós estamos, se for para vermos qual é o prototipo, você primeiro tem de ver qual foi o tipo. Você tem de ver qual é a sombra. Então você saberá como se parecerá a coisa real. Vem? Seu poder foi exposto. O juízo está prestes a se dar. Eles devem crer para serem salvos. Sim, senhor. E estes pequenos, e estes rapazes entraram lá, estes mensageiros, e apanharam aquela semente predestinada que creu. Amém? Amém. Quem diria, né? Que surpresa quando chegar no céu. Você olhar no inferno Pilatos gritando, né? Que condenou o ladrão da cruz do lado direito. Aí olhar lá no céu, se ele tiver a oportunidade de olhar, ver o ladrão do lado direito, salvo. Mas não pode. Não pode. Eu fui... Lá eu era o Pôncio Pilatos. Eu era o homem que comandava tudo. Você não pode estar aí, não. Falar, você que não pode estar aqui. Já pensou que surpresa? Né? Chegar lá e ver a Raabe salva. E quantas mulheres perdidas que estão no inferno. E que aqui se julgavam as melhores pessoas. Diante da sociedade. Quantos, e às vezes, juízes, né? Vamos dizer assim, juízes que julgam causas hoje no inferno. E aquele que às vezes ele condenou no céu. E aí vai. Homens que fazem tratado de paz lá na ONU, né? Vamos dizer assim. Assinam um tratado de paz no inferno. E aqueles que são, mas isso é um bandido lá, etc. Salvo. Não posso estar aqui. Já está lá. A questão é essa, não é se você era juiz de paz, ou se você não era, ou se você era uma pessoa comum, ou se você era um ladrão, se você era uma prostituta, uma mulher de moral diante dessa sociedade. A questão é essa, é você uma semente de Deus, predestinada para crer na palavra? Se for, Deus te salva, né? Deus tem um lugar de salvação para você, desde que você crê na sua palavra. Amém. Graças a Deus. Vamos nos pôr de pé. Senhor Deus, nosso bendito Pai, nós estamos encerrando esses poucos minutos
de pregação e pedimos que a tua graça, Senhor, a tua palavra encontre o lugar que ela está ordenada para cair, o terreno fértil, o terreno que pode receber tua palavra. E ao receber, Pai, ela possa nascer, se enraizar, crescer e dar bons frutos para a salvação. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo glorioso que o Senhor tem nos dado aqui juntos. Esse tempo de adoração, tempo de misericórdia, de bondade, tempo de oportunidade. Que cada um possa saber como aproveitar isso. E certamente saberá, desde que seja semente predestinado para crer nesta palavra. Abençoa, Pai, cada família que está aqui, cada pessoa que está aqui, os lares de cada pessoa que estão aqui, suas famílias em suas casas, sendo representado por cada um que está aqui, suas esposas, seus esposos, filhos, netos. Deus, tenha misericórdia nesse instante. Se há uma semente neles para ser salvo, então que tua mão de poder os alcance, lá onde eles estejam. Pai bendito, sê misericordioso, Senhor, e perdoa os pecados de cada um. No nome de Jesus, nós pedimos, te agradecemos. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Amém, amém. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Deus vos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos encerrados, irmãos. Senta-se.